Boa tarde, gente. Bom feriado. Melina Sossai chegando, Cartório Afonso Cláudio. Ei, Larissa. Bem-vindos. Feriado, 1º de maio. E a gente vai receber aqui hoje no Instagram do Sinoreg, que é o Sindicato dos Notários Registradores do Espírito Santo, em parceria com a Enores, que é a Escola Notarial e Registral do Estado do Espírito Santo, vai receber o psicólogo João Paulo Gavi, poderosíssimo, um know-how maravilhoso, e a gente vai iniciar agora essa temporada de lives através do Instagram do Sinoreg, tendo em vista que os cursos da Enores tiveram que ser suspensos em razão do Covid-19. Então, bem-vindos, Kelly. Bem-vindos todas as pessoas. Eu sou Nelisa Galante, tabeliã e registradora civil, mas depois eu vou me apresentar novamente quando o João Paulo entrar. Vamos chamar o João Paulo aqui. Tem várias... Vamos ver aqui. Espectadores aqui. João Paulo. Agora eu vou... As perguntas aparecerão aqui, tá bom? Olá, boa tarde. Ei, boa tarde. Certinho? Certinho, é a primeira live do Sinoreg, a gente está se adaptando aqui do jeito que consegue, mas vai dar tudo certo. Bem-vindo as pessoas, Leandro Viana, Cartório Capixaba, Marla, entrando, vários colegas, João, vários colegas notários e registradores te saudando aqui, né? Vieram para te ouvir um assunto, tudo que diz respeito às questões emocionais são muito importantes para todo mundo. Bem, identifiquei aqui as caixinhas de perguntas que as pessoas forem fazendo ao longo da live, eu vou clicar aqui para identificar todas e a gente perguntar para o João Paulo. A gente vai dispensar doutor, né? Doutor e doutora, a gente dispensa e vamos às apresentações. João Paulo, se apresenta aqui para o nosso público aqui, né? O público do Sinoreg, os notários registradores que estão aqui para te ver. Bom, então eu sou o João Paulo Gavi, eu sou psicólogo aí, graças a Deus, há 7 anos, tem 10 anos que eu estou escutando pessoas e ajudando aí também as pessoas a se escutarem. Eu acho que essa é a tarefa mais importante aí da psicologia. Tenho especializações aí na área da educação, também da saúde, e além de psicólogo clínico, também sou psicólogo hospitalar. Apesar de não atuar na área, né? Mas a minha preferência aí é a área clínica, o meu negócio é consultório. Sim, o Sinoreg fez um convite ao João Paulo, tendo em vista todas as questões emocionais que nós estamos vivendo, cartório preferencialmente funcionando em regime de home office, os funcionários ansiosos vão ou não poder continuar trabalhando no cartório, os titulares numa situação muito complicada, porque querem manter os funcionários, mas muitos estão com dificuldade de manter, e aí a gente propôs essa live aqui para acalentar as pessoas e ver e identificar que talvez as forças não saiam do mundo, né? Saiam de dentro da gente. Podemos começar? Claro, à vontade. Lembrando as pessoas que quiserem perguntar também, né, ficarem à vontade aí para fazer algumas perguntas, questionamentos, né? Isso é bem legal. Trazer as suas experiências, que eu acho que isso é muito bom, enriquece a gente, nos ajuda aí também. E aí tem o coraçãozinho aí, que quem estiver curtindo vai... tendinite, como disse Thiago Leifert, né? Vai curtindo aí para a gente espalhar essa live para o mundo. Bem, vamos lá. A primeira pergunta, João Paulo, é o que é ansiedade? Por que a gente sente essa bendita sensação? Essa é uma boa pergunta. Bom, se nós pudéssemos explicar assim, para poder ficar bem mais fácil de compreender, a gente pode dizer que a ansiedade é um sentimento, né? Assim como existem muitos outros, mas a questão é que esta nos prepara para o que está por vir. A finalidade da ansiedade é nos preparar para enfrentar os desafios, vamos dizer assim. Então, diante de uma situação de medo, por exemplo, ou de uma insegurança,
a tomada de decisão, ou mesmo a primeira vez em que a gente vai visitar uma pessoa, ou o nosso primeiro dia no trabalho. São situações na vida diária que vão nos propondo, de certa forma, um preparo. Sem essa ansiedade natural, possivelmente nós passaríamos a vida dormindo. Né? Então, é essa ansiedade natural que, em si, ela tem uma finalidade muito importante, que é nos preparar para aquilo que está para acontecer, ruim ou não. Né? Então, independente, né, das questões, é importante a gente pensar que temos que, de certa forma, ter um autocontrole, um autodomínio sobre isso, porque senão vão acontecer algumas complicações, né, e, de certa forma, isso vai trazer problemas para a vida da pessoa. Né? Então, a ansiedade em si, ela é um sentimento muito importante. Imagine só, se você tivesse, por exemplo, que passar por uma adversidade e não tivesse nada para te preparar com relação a isso. Como seria, por exemplo, fugir de uma situação ameaçadora na rua? Como seria, por exemplo, estar em perigo e não se mover? Então, a ansiedade, ela é importante, a ansiedade natural, essa que podemos dizer normal, né? Que todos devemos ter, porque isso é uma questão biológica dos seres vivos, né? Com exceção das plantas, todos os animais se expõem a situações ansiógenas, né? E uma delas que nós estamos vivendo hoje, né? Uma situação ansiógena pela sua própria natureza. Uhum. Existe razão para estar ansioso? Existem muitas razões. Existem muitas razões para estar ansioso, né? Primeiro, que a gente tem que pensar que vários motivos externos vão ocasionar ansiedade, como eu havia mencionado alguns deles anteriormente, né? Hoje, os que mais estão evidentes aí, né? Nós devemos observar que essa situação atual tem transformado as pessoas em ansiógenas, né? Pessoas ansiosas em grau assim, altíssimo, por conta de exatamente do medo das coisas acontecerem. O medo de ficar doente, o medo de um familiar ficar doente, ou de uma pessoa próxima a ela. Então, essa situação vai levar o sujeito a um quadro do que a gente chama de ansiedade generalizada, que seria uma ansiedade por tudo. Não precisa de muita coisa, mas qualquer coisa vai ser suficiente para deixar a pessoa ansiosa. Então, dentro desses quadros, que é muito comum isso acontecer, né, nós vimos aí, apesar de ser mais comum nas mulheres que nos homens, né, essa ansiedade, mas é importante nós entendermos que, até que se prove o contrário, isso vem para preparação para a vida. Se isso alcança um limiar que paralisa o sujeito, né, que vai dificultar a sua vida, a sua rotina diária, esse sujeito muitas vezes precisa ser afastado da sua atividade laboral, né? E o que geralmente ocasiona a TAG? Leandro perguntou ali em cima. TAG é o quê? Geralmente está associado à pressão, ao estresse no ambiente de trabalho. Muitas queixas de pacientes com ansiedade por conta disso. Ter que dar conta de coisas, né? Ter prazos para serem cumpridos. Essas pressão... Oi. Um pouquinho, o seu... O meu áudio falhou? João? Travou. Vamos lá. Tá. Deixa eu abrir aqui que vai... Me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Agora. Pronto. Eu tô te ouvindo, desde sempre. Sim. Só esclarece pra gente aqui, esse termo técnico, TAG, é o quê? É transtorno de ansiedade generalizado. Uhum. Né? Que é também, que nós podemos também chamar, grosso modo, de ansiedade por tudo. É uma ansiedade que está generalizada. Então, o sujeito apresenta sintomas físicos, psicológicos e emocionais. Então, a situação
ela exige do sujeito não só uma adaptação, mas também que ele dê conta daquilo. Então, se não for uma circunstância externa que estiver fazendo pressão, possivelmente vai ser uma questão interna, que pode ser que o ego não esteja dando conta de alguma pressão que o inconsciente está fazendo sobre ele. Então, por isso que é importante, diante da... quando a gente percebe, assim, que... Nós vamos falar disso adiante aí. Que nós vamos observar quando é que se deve ou não buscar o tratamento, né? Essas questões aí que vão trazer algumas nuances necessárias, mas o que ocasiona a TAG, transtorno de ansiedade generalizado, que é a ansiedade por tudo, geralmente está muito associado ao estresse provocado pelo ambiente de trabalho, pelo que você exerce na sua atividade laboral. Então, muitas vezes é interessante fazermos o tratamento concomitante, né, junto, associado à psicoterapia com a psiquiatria. Então, para que a medicação venha amenizar a sintomatologia e o sujeito consiga retomar suas atividades com menos sintomas, né, com a redução deles ou nenhum sintoma apresentado. Mas aí é muito importante que não se dê por vencido nesse ponto. Não é que aquilo ali está sendo um tratamento, é também, mas a medicação não vai tratar daquilo que está fazendo problema. Tá travando, João, um pouquinho. A última coisa que... A medicação não vai resolver, você estava falando disso. Isso, ela em si, ela vai tratar da sintomatologia. Então, os sintomas lá, taquicardia, sudorese, palpitação, dor de cabeça, a medicação ela vai fazer o tratamento desses sintomas, mas ela não vai agir na causa. O que seria isso? Por isso é importante pensar em fazer a terapia, porque o psicólogo iria ajudar possivelmente a pessoa a identificar o que é que causa isso. Por que essas situações que ocorrem são capazes de paralisar o sujeito? Né? Uhum. Quais são os impeditivos? Quais são essas questões que possivelmente são os gatilhos que vão trazer essa sensação, né, de estar em perigo, de medo de morte iminente, de que alguma coisa negativa vai acontecer? Uhum. A gente tem aqui na prática dos cartórios dois grupos de ansiedade, né? O grupo do delegatário, do titular, de uma pequena serventia, por exemplo, que tem só 1 ou 2 funcionários, e aí neste momento ele não consegue, de repente, ficar com esses funcionários, ao mesmo tempo ele não pode deixar, simplesmente dispensar, porque é uma serventia pequena e precisa funcionar. Temos essa ansiedade do titular, temos a ansiedade do funcionário, que não sabe se vai ser mandado embora, se fica, e temos também nas médias e grandes serventias, porque são 80, 60, 50 pessoas para gerir, neste momento que a gente preferencialmente está funcionando em home office, ou seja, naturalmente. Os cartórios, alguns estão abertos, mas a determinação é que preferencialmente funcione em home office. Para os que estão abertos, como a população em geral já sabe que deveria estar fechado, o movimento também caiu e essas pessoas têm que dar conta de 50, 60 funcionários. Muitos casos a gente está vendo de pessoas que realmente estão sendo dispensadas, aí existe esse delegatário, né, o titular do cartório, que não gostaria que fosse feito dessa forma, não quer, a ansiedade dele pode ser provavelmente gerada disso, né? Eu não quero me desfazer da minha equipe. Ao mesmo tempo, tem lá o escrevente, o funcionário que não quer ser mandado embora. Mas, sabe, um ciclo de ansiedade? Vamos lá. Você quer falar alguma coisa? Né? Isso. Que é algo que naturalmente não se tem controle sobre isso. Então, tudo aquilo que traz o ser humano a sensação de finitude e de impotência, naturalmente essas questões, situações da vida, se não houver aí um preparo, um acompanhamento a longo prazo e tudo mais, possivelmente a chance de potencializar esses sintomas e trazer a pessoa a um adoecimento, né,
é muito maior, né? Não é que eu estou garantindo aqui que a pessoa vai estar em terapia e ela vai dar conta de seguir a vida. Não é isso. Mas as chances de dar certo é muito maior do que aquele que não faz acompanhamento algum, que não tem um suporte, que não tem com quem possa contar com relação a isso, né? Então a ajuda profissional nesse ponto seria muito importante. De repente, esses cartórios que teriam condições de contratar um profissional, né? Para dar conta da ansiedade do staff, da equipe inteira. Seria uma questão interessante. Uma outra questão que poderia ser pensada talvez também é fazer uma adaptação aí, né? Não sei a redução, não sei o que é possível ser construído dentro dessa possibilidade, né, que eu desconheço, me perdoe se estiver falando bobagem, mas é algo que precisaria ser consensual entre as partes, né, para que, na verdade, né, eu conto com você, você conta comigo e a gente se refaz. Vamos ver até onde é possível fazer. Então, acho que é isso. Essa questão é muito importante, daí traz muito significado. Vamos lá. O que é a tal da ansiedade natural e ansiedade patológica? Eu falei disso, né, e não expliquei. Então, vamos lá. Então, a ansiedade natural é essa que vai nos preparar para as diversas situações e circunstâncias na vida que vão acontecendo aí sem a gente planejar. Então, nós estamos simplesmente vivendo, né, trabalhando, cuidando da casa, indo à igreja, aqueles que têm vínculo religioso, a gente vai levar menino na escola, a gente busca menino. Então, essas coisas que acontecem são as coisas da nossa natureza, do nosso dia a dia. Então, a ansiedade está presente nesses momentos também, né? Estava presente, inclusive, agora em mim, em você, antes de iniciarmos essa live, para que a gente se preparasse para isso. É a ansiedade natural que permite ao ator ensaiar para que ele consiga fazer a estreia da peça. É a ansiedade que prepara o menino lá para o primeiro encontro com a sua paquera. É a ansiedade que possibilita aí a gente se arrumar direitinho para estar apresentável para as pessoas na live. Essa ansiedade está presente no nosso momento de entrevista de emprego, na primeira vez em que a gente vai, por exemplo, falar em público. Então, essa é a ansiedade natural, é essa que nos permite a capacidade de nos adaptarmos às situações, de nos havermos com isso, né, e aprender. A partir do primeiro momento, a gente não vai sentir mais isso, né? O menino, por exemplo, que estava lá encantado com a outra moça, depois do primeiro encontro, ele não vai precisar mais fazer todo aquele ritual, né? Se arrumar direitinho, passar perfume impecavelmente, ver se o cabelo está ok e tal. Já não tem mais a necessidade de fazer esse rito preparatório, né? Porque a situação já aconteceu, ele já se habituou, já se ambientou, e aquilo já não é mais para ele uma ameaça. É essa ansiedade natural. Quando a gente, não sei o que as pessoas que estão participando aqui pensam, mas toda vez que eu ouço o termo ansiedade, eu sempre a minha mente vai para uma coisa ruim, mas você está dizendo que existe uma ansiedade que é a natural, que é a positiva, que, ao que me pareceu, dá segurança para a gente, nos protege, né? Parece que é assim. Isso. Tem essa finalidade protetiva no sentido de te preparar para enfrentar. Porque é como eu havia dito anteriormente. Imagine se você tivesse uma situação, por exemplo, de estar falando em público e se isso fosse muito natural para você. Você possivelmente não ia se preparar para esse momento. Ia correr o sério risco de ir lá em bobagem, por exemplo. Né? Ou então uma outra situação qualquer. Estar em fuga, sei lá, de um cachorro ou algum outro animal, né? Então, essa ansiedade que possibilita uma descarga de energia, né, que vai te possibilitar aí o movimento para sair dessa situação ou se adaptar a isso, vai depender de cada circunstância externa. E o que seria, então, a ansiedade patológica? Essa ansiedade generalizada que eu estava falando, onde a pessoa apresenta sintomas físicos, psicológicos e emocionais que não são, digamos assim, circunstanciais, vamos dizer. É uma ansiedade que não passa. É aí que a gente observa que não é essa ansiedade natural da qual eu estava me referindo há pouco. Então, quando eu percebo que a minha ansiedade pode ser uma ansiedade generalizada, João, quando já passou a situação para me preparar, para me adaptar, e eu continuo manifestando os sintomas de taquicardia, dor de cabeça,
né? Enfim, geralmente nesse momento a pessoa apresenta aí alguns sintomas que são muito comuns, como eu havia dito, né? E dentre eles, os que a gente mais escuta, né? Falta de ar, enjoo, né? Tá com náusea, parece que tá com sensação de que comeu um boi, eu já escutei isso. O pânico, ou muito irritado, né? Apresentando às vezes tontura. Então são sintomas mais comuns dessa ansiedade que seria patológica. Dentro do quadro ansioso, nós temos as nuances, as subdivisões, as variações dessa ansiedade, que pode ser TAG, pode ser o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, que muitos vão apresentar também por conta dessa compulsão de ter que ficar lavando as mãos o tempo todo, cuidando da limpeza e tudo mais. Então, se a gente não dosar essa situação, possivelmente muitas pessoas vão adquirir o TOC. Então, a gente tem que sempre pensar o que vai diferenciar algo natural de algo que não é tão natural assim, que não é aceitável, é a intensidade e os prejuízos que isso me traz. É aí que eu vou saber se isso não é legal, se isso é legal ou não, né? Se é a hora, talvez, de começar a pensar em tratar isso, né? Se é a ansiedade que não passa, então eu tenho que começar a questionar, né? Como assim? Então, assim, as mulheres a partir dos 20 anos de idade têm mais propensão de apresentar isso, né? Então, do que os homens, né? Mas não significa que os homens não vão apresentar ansiedade aí em maior grau, em maior número. Mas as mulheres são as campeãs em produzir ansiedade, né? Uhum. Eu acredito que neste momento aqui na nosso dia a dia, nos cartórios, esse sentimento aí deve estar... Estamos todos contaminados por esse sentimento, tanto os funcionários quanto os titulares. Tá uma onda que interna mesmo, né, na equipe, deve muito difícil nas relações. Como que a gente pode fazer, João, para... Eu sei que a terapia é um caminho, mas assim, no dia a dia, porque tem colegas que não têm condição financeira de contratar um profissional. Sim. Como que a gente pode fazer no dia a dia para deixar isso mais leve, assim, nas relações internas lá da equipe? Maravilha. Então vamos a algumas dicas. Peguem papel e caneta. Vamos lá, dicas preciosas. Primeira coisa delas, nesse momento nós estamos sendo convocados pela vida a um novo momento. 2020 nunca mais será o mesmo para todo mundo, tá? Então é uma questão que a gente precisa deixar isso claro. Sem ficar fantasiando. Não é só comigo, não sou só eu que estou ansiosa, né? Todo mundo está. Isso. Primeiro ponto é se situar na história. Eu acho que isso é fundamental. Nós precisamos entender que a realidade ela é importante, né? Apesar de ser aí algo que a gente não goste muito, mas a realidade ela é implacável, não tem conversa com ela. O real é o real. Quem nos apresenta o real? O outro. É o outro que vai nos trazer para a realidade quando a gente sair muito fora disso, ficar fantasiando. Porque a ansiedade, ela nos possibilita, sabe, Nerisa, a ter uma sensação de que sempre algo negativo vai acontecer, sempre algo ruim está por vir. E é isso que faz aumentar ainda mais a sintomatologia. Então vamos às dicas. Primeira coisa, tentar diminuir o ritmo. Está todo mundo tendo que trabalhar em casa, as situações se modificaram, então não dá mais para ser o mesmo. Ponto. Se não dá para ser o mesmo, significa que a gente tem que se reorganizar. A gente precisa se reinventar. Então, um ponto muito importante que eu falo sempre com os meus pacientes que se queixam disso que está acontecendo. Crie uma rotina, estabeleça os seus horários, permaneça e obedeça o horário de acordar e de dormir, as refeições, priorize seu sono, as relações com as pessoas, não só para reclamar, mas se afasta daquelas pessoas negativas que estão aí pensando só coisas ruins para o momento e só sabe reclamar, né? Eu conheço pessoas aí que ficam verificando o tempo todo, atualizando a quantidade de mortos e de pessoas que estão aí com a Covid. Contaminadas. Então, essas pessoas possivelmente não estão vivendo, né? Elas estão aí em função do que está acontecendo. Isso não é legal. Então, outra dica, se afaste das informações excessivas. Cuidado com as verdades estabelecidas, pregadas no Facebook, no Instagram, que a função disso é deixar você ainda mais ansioso. O Instagram
e o Facebook, né, que agora é um só, são aí os grandes campeões em produzir nas pessoas ansiedade e depressão. Existem muitas pesquisas espalhadas pelo mundo antes de Covid. Pós-Covid, se as pessoas que não se cuidam, não priorizam as atividades físicas, a alimentação, uma boa qualidade de sono e relações humanas, possivelmente para essas pessoas os efeitos pós-Covid terão aí devastadores. Então nós vamos ser mais espertos e vamos nos manter antenados, escolhendo um momento do dia apenas para ter acesso às informações. Recebeu coisa pelo WhatsApp, recebeu coisas pelas redes sociais, não tem que ficar dando conta disso. Eu acho que ninguém precisa ficar 24 horas assistindo lá os canais news da vida para ficar se atualizando o tempo todo, né, dessas coisas negativas, dessas coisas ruins que oferecem para o outro uma sensação de ameaça. Eu vou adoecer. Então, né, quanto mais você escuta isso, mais você vai acreditando que realmente você vai adoecer e não vai ser possível negociar com relação a isso. Então, faça a opção. Se você gosta de acordar cedo e assistir o noticiário, então assista o noticiário pela manhã. Mas se você assistir pela manhã, não vai assistir outro período do dia, que isso esteja bem claro. Ou então eu prefiro assistir jornal à noite, então você vai assistir o jornal à noite e não vai procurar nada com relação a isso durante os outros momentos do seu dia. Eu tenho bem claro para mim que e eu falo sempre isso para os meus pacientes, o dia tem 24 horas. Nós precisamos entender que esse tempo do nosso dia tem que ser dividido com inteligência, de forma que eu coloque, estabeleça para mim, de forma clara, que 8 horas de sono, 8 horas de atividades laborais, trabalho, etc., e 8 horas para lazer ou se dedicar a fazer nada também, porque eu acho que fazer nada é muito importante, né? Em momentos onde você está muito cansado, estressado, é fundamental você se dedicar a fazer nada. O que é fazer nada? É também chamado de ócio criativo. É você estar ali sem estar inerte, mas fazendo alguma coisa, pensando. Eu acho que fazer nada não é qualquer coisa, é também muito importante. Outra dica, posso continuar? Pode, mas eu queria que você encaixasse aí nessas dicas as pessoas que estão trabalhando, né? Tem esses cartórios que tem 50, que é uma equipe grande, 40, 30, 20 funcionários. Dicas para essas pessoas que estão indo para o trabalho, para os cartórios, que estão lá atendendo. A gente tem a especialidade de registro civil, né? Que a gente registra os óbitos, inclusive do Covid, para esse funcionário que está ali na linha de frente. Beleza. Primeira coisa é a gente entender que, como eu havia dito, nós estamos todos nessa condição. Os que estão trabalhando lá no local de trabalho ou os que estão trabalhando em home office. Todos. Todo mundo foi afetado com isso. Ponto. Uma outra questão. Estou tendo que ir para o trabalho, então toma os cuidados necessários para isso. Isso daí é antes de qualquer orientação psicológica, eu tenho que dar uma orientação de saúde de modo geral. Então, tomar os cuidados com relação à prevenção. O uso de máscara, cuidado onde você toca, não cumprimentar as pessoas, fazer higienização das mãos. É o fundamental. Lá no trabalho, evite as conversações paralelas. Evite estar em constante comunicação uns com os outros no sentido de falar sobre o que está acontecendo aí na realidade. Ficar se atualizando de notícias. Não é legal. Se estão no trabalho, então vamos falar de trabalho, mas vamos também falar de outra coisa. Vamos falar de como está sendo para a gente enfrentar isso. Vamos falar dos desafios, do lado bom que isso está trazendo. Que está aproximando pessoas, que está nos ensinando a valorizar a vida, valorizar as parcerias que nós construímos ao longo da nossa vida. É muito importante pontuar isso. Está no trabalho, então tudo bem, a gente tem que produzir uma série de coisas, mas vamos pensar em reduzir a rotina. Tem que pensar a respeito disso. Não sei o que é possível fazer dentro dessa dimensão, mas um conselho seria redução da carga horária lá no local de trabalho, complementação home office, para que vocês consigam, de certa forma, negociar isso também internamente. Aqueles que puderem, façam acompanhamento. Não posso fazer acompanhamento, não tem como fazer isso, tudo bem.
vamos cuidar da alimentação, fazer atividade física, evite tomar café lá no local de trabalho, evite cafeína em excesso, cuidado com as medicações, cuidado com o excesso de álcool, né? Porque tem pessoas que naturalmente vão ter a necessidade de parecer que o remédio não está fazendo efeito, o remédio da pressão ou o remédio da ansiedade parece que não está fazendo efeito, então é tomar cuidado para não se entorpecer e se intoxicar com a medicação, porque medicação psicotrópica também é droga. Então, assim, vamos tentar fazer a redução da rotina, né? Aqueles que estão lá, elejam prioridades. O que nós temos que fazer? É hora de pensar em cumprimento de metas. É hora de redução de danos. Essa é a prioridade, né, Liz? É diminuir a rotina para a gente visar algo muito maior lá na frente, porque nós temos que ser mais sensatos, né, e pensar a longo prazo. Não pode pensar só agora, o que eu vou fazer agora, não é assim. A gente tem que pensar a longo prazo, porque é assim que as coisas vão acontecendo, tá? Então, paciência, calma, cuidado com as exaltações. Agora, como esse momento as pessoas estão mais irritadiças, cuidado com certos tipos de brincadeira no ambiente de trabalho, com certas coisas, porque nem sempre agora nós vamos conduzir as coisas na esportiva, né, como dizem, né? Vai ter o dia que você vai estar mais inflamado e aí não sabe o que pode acontecer. Então, o interessante é você pensar nisso daí, né? É o momento de silenciar mesmo e de ir entendendo o que é que está acontecendo. Tem que ir para o trabalho? Então nós vamos entender a importância desse ofício para nós, né? O mundo não vai parar por conta disso. Mas é entender qual é o seu papel. E até uma valorização, né? Porque o número de pessoas que estão tendo que ser demitidas é enorme. Então, além de tudo, de lidar com a ansiedade, a gente tem que ainda valorizar o posto que a gente continua. Exatamente. Então, assim, uma outra dica para eles seria tomar cuidado com o perfeccionismo. A autoexigência é um perigo por conta, né, é um perigo de modo geral. E ainda nesse momento é pior ainda, né? Porque aquela pessoa que é muito autoexigente, né, que cobra muito de si, seja excelência, perfeição, ou por alguma outra razão quer ser aceito por todo mundo e tal. Então, cuidado com isso, porque nós estamos num momento de maior fragilidade, de maior propensão ao adoecimento por algumas outras circunstâncias gerais. Então, assim, é interessante pensar nisso. Vamos tentar colocar o pé no freio, reduzir um pouquinho, ver se a gente consegue recuar e, diante disso, a gente ir aprendendo, ir tateando. Agora é o momento que nós estamos tateando no escuro, né? Então, é preciso calma, cautela. Ninguém sai correndo na escuridão. Então, é assim que está acontecendo. Então, acho que é mais ideal e saudável a gente colocar o pé no freio, ir devagar, reduz a marcha. E vamos juntos. Tem algum momento ideal que a gente sente preciso buscar um profissional competente para um psicólogo, para me ajudar? Existe esse start? Sim. Quando isso começa a me incomodar. Quando eu percebo ou quando o outro me fala. João, você está muito ansioso. As pessoas falam isso, mas sem saber do que é, né? Mas estão tão acostumados que é um assunto que é tão corriqueiro, infelizmente, é tão distorcido também, né? Mas quando eu estou inquieto, quando eu sinto que isso está me trazendo, de certa forma, alguns prejuízos. Se isso me traz prejuízos laborais, no trabalho, meu ritmo diminuiu, eu estou atrapalhado, algumas situações aconteceram, eu perdi o que a gente fala, né, de fio da meada. Então esse é o momento de procurar ajuda. Quando eu percebo ou quando o outro me aponta que eu estou inquieto, ando de um lado para o outro, eu estou tendo sudorese excessiva, o coração está palpitando e eu não sei porquê, parece que é uma sensação de morte iminente, né, medo de morrer ou medo de acontecer alguma coisa com alguém. Então esse é o momento de pensar, eu preciso de ajuda. Não é vergonha, tá? É muito importante nós termos a sensatez de saber até onde a gente consegue ir sozinho e até onde a gente precisa que o outro caminhe conosco. Acho que isso é muito importante, demonstra um amor próprio, né? Demonstra aí também maturidade, porque as pessoas que se gostam, né?
e procuram aí desenvolver, amadurecer, crescer para a vida, ela também tem que se cuidar. Isso é fundamental, tá? Então, isso veio com muita intensidade, saiu de um padrão que você considera natural, procura o psicólogo, não precisa ir direto no psiquiatra. Vai ao psicólogo. Se o psicólogo achar que seria interessante fazer um acompanhamento em conjunto, né, concomitante com a psiquiatria, porque a medicação viria para amenizar os sintomas, né, o psicólogo trataria, buscaria com outra investigação das causas e a medicação viria para ser aquele reforço da estrutura que está a ponto de se romper, né, seria aí o Durepox na rachadura do vaso, do nosso jarro, né. A medicação vem para dar esse suporte, essa ajuda, né? Porque a medicação em si ela não vai fazer as coisas sozinha. Uhum. Eu recomendo aos funcionários dos cartórios, aos escreventes, a equipe do cartório, que eu falo isso muito com os meus funcionários lá, jogue sempre limpo comigo, que aí a gente vai conseguir evoluir junto, avançar junto. Então, não tenha medo do chefe, converse com o chefe, porque às vezes você está sentindo algo, um desconforto emocional grande e aquilo reflete no trabalho, e o nosso trabalho ele é muito técnico, né? Porque você, de repente, pode reconhecer uma firma de uma assinatura falsa por um momento de ansiedade, naquele momento seu coração estava acelerado, você reconheceu uma firma de uma assinatura falsa. Então, todas as vezes que, é um pedido meu até, porque eu falo sempre isso com os meus funcionários, todas as vezes que você sentir que algo não tá bom, jogue limpo comigo. Então eu recomendo isso, para essas equipes grandes principalmente, né? Os funcionários, tá se sentindo desconfortável? Converse com o chefe, veja o que pode ser feito para que as coisas se alinhem, para que o serviço continue sendo prestado com eficiência, né? Que é peculiar nossa dos cartórios, dos titulares, é uma luta incessante para que o público, você e o público, tenha sempre o melhor atendimento. Então, para os funcionários, a equipe, jogue sempre limpo com o chefe, que as coisas vão estar sempre boas para todo mundo. E para quem lida com pessoas aí, né, uma das modalidades da ansiedade aí seria a fobia social. Né? São aquelas pessoas que têm medo de se comunicar, né, talvez por medo de ser repreendida também. Então, a Paula até comentou que a ansiedade é horrível, só quem sabe, né, só quem tem sabe, né, não é uma coisa de gente fresca. Né? Naturalmente, ela está falando, se queixando desses sintomas e desses possíveis problemas, né? As pessoas não conseguirem andar de elevador, não conseguir sair de casa, né? Todas essas questões são aí circunstâncias que possibilitam, inclusive, o atendimento psicológico em casa. Né? Hoje nós temos a terapia online, mas também tem a possibilidade do home care, né? Que é também possível fazer esse acompanhamento psicológico lá no seu local aí. Né? Eu ia perguntar em relação a isso agora. Existe terapia online? É possível um tratamento eficiente sem o contato físico, né? Sem estar no mesmo ambiente físico? Existe? É possível o resultado positivo para esse paciente? Sim, naturalmente. Existem inúmeras pesquisas com relação a isso. A partir do ano passado, isso se tornou uma realidade para nós. Hoje, o psicólogo consegue ir na casa da pessoa sem precisar se deslocar. E o paciente pode também ter aí acesso ao tratamento psicológico sem precisar de se deslocar. Ter aí a dificuldade de trânsito, se preocupar com o horário e tudo mais. Para os ansiosos, e principalmente para aqueles que sofrem de agorafobia, que é a fobia, medo de locais abertos, então essas pessoas que sentem esse transtorno de ansiedade não saem de casa, não frequentam locais públicos, não vão a festa, cinema, shopping, lugar nenhum, possivelmente também teriam muita dificuldade de ir ao consultório, principalmente por conta de ter que fazer esse deslocamento e também com medo de ter alguém no consultório ali e ter que conversar com essa pessoa ali na fila de espera. Então, para alguns casos, isso foi fantástico. Foi uma situação assim que veio mesmo, né, a calhar com isso que está acontecendo. É uma prova de que a tecnologia pode sim trazer muitos benefícios para nós. É importante lembrar que tem total validade, segurança, até porque não são todos os psicólogos que podem atender online. Existem critérios para isso, nós temos que fazer uma avaliação, existe um cadastro. Quando você for procurar um psicólogo online, você tem que se certificar de que ele está registrado.
no site do Conselho Federal, você tem acesso a isso pelo nome, pelo número de registro, para saber se realmente esse psicólogo tem licença para fazer esse tipo de atendimento, que pode ser individual ou em grupo. Pode ser atendido criança, adolescente, adulto, idoso, né? E pode ser por áudio-chamada, por ligação comum, como a gente faz, ou mesmo por vídeo-chamada, como estamos fazendo aqui agora, né? Eu faço sempre a opção pela vídeo-chamada, que é onde a gente tem um contato, um tato maior, né? Dá para sentir aí um pouco mais de pertença ao setting analítico, porque para fazer esse tipo de atendimento, o psicólogo tem que estar no consultório também, ele não pode estar na varanda da casa dele, por exemplo, e te atender do meio da rua. Existem critérios, então se a consulta foi agendada, então significa que você também tem que se resguardar e estar num local seguro, de porta fechada, com total privacidade e liberdade para trabalhar as suas questões no conforto do seu quarto ou na sala da sua casa, no seu escritório, né? E tudo isso tem validade, tem a total eficácia, a mesma coisa do que se fosse um atendimento presencial, além de trazer muitos outros benefícios, né? Porque tem a mesma duração, né, de 40 a 50 minutos, nós temos essas variações, depende de cada um, pode ser atendido todo o público. A única coisa que não pode ser atendido por atendimento online, Nelise, são aquelas pessoas que sofreram alguma espécie de violência ou violação de direito. Para esses casos, não é permitido atendimento online, sendo recomendado que a pessoa procure um atendimento presencial. Ah, mas eu queria ser atendido pelo João, por exemplo. Mas aí o João teria que te atender só como suporte àquele outro colega que está te atendendo presencialmente, tá? Então, uma das vantagens, além da comorbidade, né, da mobilidade, perdão, por conta da questão de conforto e deslocamento, aqueles brasileiros que estão morando no exterior também, ou mesmo pessoas que moram em outro estado, podem fazer também a terapia com o seu psicólogo do seu país de origem, por exemplo. Além de, vamos imaginar que você viajou para um lugar de difícil acesso. E naquele lugar onde você mora, ficaria difícil você ir até um consultório, não tem psicólogo naquela cidade, você não conhece muita gente. Você pode procurar, então, um psicólogo que você se adapte melhor e faça lá o seu acompanhamento, né? Isso daí é muito importante. Para esse momento que nós estamos vivendo agora, é o recomendável, né? Faça terapia online. Não tem necessidade alguma de você precisar ir para o centro da cidade ou para algum outro lugar, para o consultório, fazer o atendimento. Isso também serve para os médicos, tá? Os médicos também estão atendendo pela telemedicina. Então, mais uma vez eu ressalto, a tecnologia a nosso favor, né? Uhum. Enquanto você vai dar as dicas finais, voltada exclusivamente para os cartorários, para os delegatários e para os funcionários, eu vou pedir para quem está aqui com a gente, se tiver alguma dúvida, encaminhar aqui na caixinha de dúvidas, que aí eu vou perguntando assim que ele terminar. Então, João Paulo, as dicas para a equipe do cartório, né, do delegatário, a equipe inteira, assim, o que você recomenda nesse momento de Covid-19? Vamos lá. Se estruturem. Pega o papel e a caneta, porque é diferente de escrever, né, do que você digitar no computador ou no celular. Você escrevendo a sua rotina, estipulando seus horários, o que você vai fazer naquele dia, se programando, fazendo um checklist, e também esboçando a sua rotina lá de domingo a domingo, né? Você vai estar estimulando, né, a parte do cérebro que vai facilitar a sua memorização. Com isso, você não vai precisar produzir ansiedade, porque você já vai saber do que vai acontecer durante o dia, durante a sua semana. O que você tem programado para a sua semana? Então, se estruturem, se organizem. Essa dica também é muito importante. Então, escreva. Muito, muito importante essa parte, tá? Tomem cuidado com essa questão, porque a bagunça ela pode trazer uma série de problemas, dentre eles, dificuldade para dormir. E aí a outra dica, diminuindo a cafeína, tomando cuidado com a alimentação, priorizem o sono de vocês. Priorizem a qualidade do sono. Eu costumo dizer que o colchão mais confortável que nós podemos ter são os nossos sonhos. Então, para dormir, a gente precisa sonhar. Se a gente não for para a cama cansado, a gente possivelmente vai ter muita dificuldade para dormir.
né? Tomem cuidado aí com a rotina de vocês, vamos diminuir o ritmo. Se resolveu em casa aí no feriado hoje, por exemplo, arrumar a casa, você não precisa dar conta de tudo isso em um único dia, não. Se resolver aproveitar o tempo lá, que não está tendo a clientela como antes, o ritmo não é mais o mesmo, né? Porque as pessoas não estão podendo deambular para lá e para cá. Então, hoje nós vamos organizar todas as questões do cartório. Então, eu acho que isso não deve ser feito num único dia. Deve ser estipulado aí os dias e os horários para que vocês consigam construir isso. Por quê? Se vocês tiverem a ideia de fazer tudo num único momento, pode ser que vocês não consigam isso trazer uma frustração muito grande, o que não é legal para isso que nós estamos vivendo nesse momento, tá bom? Adquira, então, o hábito. Cuidado com o sono desregulado. Não ter horário para dormir, horário para acordar, cada dia de um jeito, porque eu não tenho muito compromisso. Não. É importante estruturar. Dentro dessa rotina, você tem que combinar e negociar com você. Que horas você vai dormir todos os dias? 10 da noite? Ótimo. Então, que horas você vai acordar? Às 6, às 7, às 8? Que horas? Então, João, mas não é ideal dormir 8 horas? Tá, é ideal dormir 8 horas. Mas quem diz que quem dorme 8 horas acorda descansado? Uhum. Existem aqueles que dormem 6 horas e está tudo bem, obrigado. Eu conheço pessoas que dormem 5 horas por noite, né? O que eu acho um absurdo, mas ele alega para mim que está tudo bem. Né? Mas, assim, é importante a gente regularizar o sono, porque o nosso ciclo circadiano, que é o nosso ciclo do sono e também o relógio biológico, ele vai nos ajudar nesse momento aí durante todo o nosso dia. Então, uma noite que você dormiu mal, possivelmente você vai ter dificuldades durante o dia acordado, para se concentrar, para memorizar, isso tudo tem a ver com ansiedade, tá? Então, o senso de que não está aprendendo, parece que não está fixando. Fulano, eu estou falando com você, parece que você está aéreo. Isso tudo é fruto da ansiedade e também de uma noite mal dormida, né? Além de problemas fisiológicos. Então, essas dicas aí são fundamentais. Priorize a qualidade de sono de vocês. Estipulem regras. Uma vida sem leis, sem regras, não é possível. Tá? Então, vocês trabalham com isso e sabem tão bem quanto eu que sem as regras a coisa seria muito complicada. Então, nós precisamos aí tentar ser um pouco mais organizados e obedientes às situações que estão acontecendo. Obrigada. Quem precisar do contrato ou do contato do João Paulo Gavi, tem o Instagram dele, eu pode até mandar um direct aqui para o Instagram do Sinoreg que a gente devolve para que os contatos sejam iniciados. Obrigada. O Sindicato dos Notários Registradores está sempre à disposição para o que precisar. E é isso. Obrigada. Eu me coloco à disposição aí. Lembrem sempre de manter o foco. Precisando de ajuda, não hesitem em cuidar de vocês. Eu acho que existe uma prioridade na vida que é a nossa felicidade, o nosso bem-estar. A sensação de completo bem-estar físico, psicológico, social se chama saúde. Saúde não é a ausência de doença, igual muita gente pensa. Então, é preciso se cuidar. Lembra, nós estamos vivendo uma crise, mas nenhuma crise é eterna, não existe tempestade que não cesse. Então, nós vamos aprender alguma coisa com isso. Então, se nós podemos focar em coisas negativas, né? Medo, pânico, insegurança, incerteza, conflito, confusões, né? Também é possível focar em coisas boas. Então, vamos lembrar lá desejo de paz, amar uns aos outros, priorizar as relações que nós temos, fazer o contato com as pessoas que amamos, admiramos, gostamos, né? Priorizar a bondade, a solicitude, é muito bom poder ajudar os outros, né? Faça uma ligação, faça uma chamada de vídeo com aquela pessoa que você não vê há um bom tempo e que você anda reparando as postagens que ela faz, né? Por enquanto, a gente vai tentar ser feliz no isolamento. Depois a gente retoma o curso normal da vida e se refaz, né? Precisando de ajuda, estou aqui. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, pessoal, também que ficou aqui com a gente. Tchau! Tchau!